O que é então um planejador de manutenção? Ah, eu sou novo no planejamento de manutenção, eu sou um novo planejador. O que você é então? O que se espera de você? Se espera que você seja um profissional alocado no setor de PCM. A empresa não necessariamente precisa ter um setor de PCM. Pode ser que todas as rotinas de planejamento e controle estejam na mão de um profissional que está alocado diretamente ao gerente da manutenção, por exemplo, sem ter esse setor de PCM. Depende muito do porte da empresa. Este profissional ele é centrado na gestão da manutenção, pois cuida diretamente de todas as tarefas relacionadas ao planejamento das ordens de serviço de manutenção. Então, quem é este cara? É o que vai planejar todas as OS. Não confunda planejar ordem de serviço com emitir a ordem de serviço, né? Não necessariamente é o planejador que vai emitir todas as ordens, mas ele vai planejar a ordem. O que é planejar? Definir lá quem deverá ser alocado, ou seja, qual a competência que o profissional precisa ter para ser alocado naquela ordem, vai estimar o tempo que se leva para fazer aquele serviço e ainda vai definir quais são os recursos, tanto ferramental como material, seja spare parts, insumos para realizar essa tarefa. Então, geralmente, o que é atribuído? Qual é a responsabilidade do planejador? Geralmente fica a encargo deste planejador de manutenção o que a gente chama de cadastro e tagueamento dos equipamentos. Por que está pintado de vermelho? Porque esta atribuição pode ser também atribuída ao departamento de engenharia de manutenção. Empresas de maior porte, eles têm bem separado o que é o PCM e o que é a engenharia de manutenção. Chega uma máquina nova naquela planta, a engenharia de manutenção cadastra e tagueia essa máquina e já cria o plano de manutenção planejada. E aí depois passa essa lista de tarefas para o PCM que vai planejar aquelas tarefas. Enquanto volume de mão de obra necessária, volume de material necessário, e aí vai criar o programa de manutenção e encaixar essas tarefas em datas dentro de um calendário. Mas pode ser também que caiba ao planejador de manutenção. A gente viu que há uma variação entre uma empresa e outra. Então pode ser que você, como novo planejador de manutenção, falou: olha, agora você é responsável por cadastrar as máquinas. E aí você vai ter que ter um método para fazer esse cadastro das máquinas que já estão na planta e das novas máquinas que forem adquiridas. Então isso vai fazer parte do seu dia a dia. Outra coisa que vai fazer parte do seu dia a dia é definir o que vai ser feito em cada máquina, ou seja, a estratégia de manutenção. Quais máquinas vão ter um plano preventivo? Quais máquinas vão ter um plano preditivo? Dentro deste plano, quais atividades serão feitas, a frequência dessas atividades? Tudo isso fica a encargo do planejador. Também está em vermelho porque também pode ser que seja responsabilidade da área de engenharia de manutenção. Depende do porte da empresa novamente. Empresas muito grandes já vem tudo isso pronto para o PCM e o planejador pega a partir daí para fazer o planejamento. Empresas menores ou que convencionem que é mais conveniente ser feito dessa forma, essas empresas já atribuem ao próprio planejador. Falam: bicho, é com você aí. Cadastra tudo e cria os planos aí. Então, pode ser que seja esperado de você as duas vermelhas e tudo que parte daí para frente, ou que as duas vermelhas não, já esteja muito bem estruturado na área de engenharia e que fique ao seu encargo só as próximas, né, do número 3 em diante. Ainda fica por conta do planejador de manutenção definir quais os recursos necessários para realizar as atividades planejadas, isso sim, com certeza, em todos os casos, vai ser papel do planejador. Emprego da mão de obra para execução de tarefas, né? Então ele vai definir lá quanto tempo demora e qual é o tipo de competência que um colaborador tem que ter para executar uma tarefa de manutenção. Também fica a encargo do planejador. E além disso, cuidar da documentação dos equipamentos e dos processos, tá? Principalmente no que diz respeito aos procedimentos operacionais para realizar atividades de manutenção. Então, 99% das vezes fica na mão do planejador também definir como vai ser feita a atividade, o procedimento, passo a passo, a ordem lógica para executar as tarefas. Mesmo porque dimensionar o tempo que uma tarefa demora está diretamente relacionado com você saber como aquela tarefa é realizada. E para você saber como uma tarefa é realizada, você precisa definir qual é o passo a passo lógico para fazer essa tarefa. Então, a gente pode dizer que essas são as atribuições do profissional de PCM, tá? do planejador de manutenção. Basicamente essas tarefas.